Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso terceiro bimestre. Nessa segunda videoaula do conteúdo de panorama de funções, vocês vão rever, vocês vão relembrar função exponencial e função logarítmica, tá? Nós já vimos a função de primeiro grau e a função de segundo grau, que foi desenvolvido nas atividades do primeiro percurso formativo. Nesse segundo percurso formativo, nós vamos trabalhar atividades que envolvem a função exponencial e a função logarítmica, certo? Então, a função exponencial é aquela onde a variável, ou seja, a nossa incógnita, a nossa letra x, no caso, vai estar sempre no expoente. A base da nossa função exponencial, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Essas restrições, elas são importantes porque se eu tiver uma base 1, por exemplo, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, deixa de ser uma função exponencial, passa a ser uma função somente aí constante. A função exponencial ela cresce muito rapidamente. Por isso, nós estamos acostumados a ouvir aquela expressão cresceu exponencialmente. No caso das potências, o expoente quer dizer quantas vezes eu vou multiplicar a minha base. Na função exponencial, a gente segue a mesma ideia, só que a nossa base é fixa e o expoente que é a variável. A nossa função exponencial, ela pode ser vista em diversos cálculos. O crescimento populacional, a evolução de um capital, né, juros compostos, o decaimento radioativo de uma substância química, o desenvolvimento de colônias de bactérias e até mesmo nos casos do Covid-19, agora nessa pandemia de 2020. Então, no próximo slide, nós vamos ver aí a lei de formação, o gráfico, a função exponencial crescente e decrescente, como que eu construo esse gráfico, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Aqui nas definições de função exponencial, nós temos que o domínio, ele é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais positivos diferentes de zero. A função exponencial, ela vai ter essa cara aqui, ó. F de x é igual a, que é a minha base, elevado a x, que é a minha variável, que eu falei para vocês. A minha base, que é o a, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, aqui eu tenho dois exemplos de função exponencial. O primeiro, f de x é igual a 2 elevado a x. 2 é o meu a, é a minha base. E o x aqui é a minha parte variável, meu expoente. A segunda, f de x é igual a 0,3 elevado a x. 0,3 é a minha base e o x é o meu expoente. Nós podemos dizer que f de x é a parte dependente, que pode ser também representada por y. Então, poderia estar escrito assim, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui. Y é igual a 2 elevado a x. Então, no lugar desse f de x, nós podemos também encontrar a letra y. O nosso x é a nossa parte independente e o nosso f de x aqui é a nossa parte dependente. Qual é a lei de formação? A cara da função exponencial. Então, tá aqui, ó, de azul aqui para vocês, ó. F de x é igual a elevado a x. Vou novamente repetir para vocês. A nossa base, o nosso a, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Pessoal, algumas informações sobre o gráfico da função exponencial. Então,
esse gráfico de função exponencial, ele não passa pelo terceiro e quarto quadrante do plano cartesiano. Então, você vai ter um gráfico onde não vai ter desenhado a função nem aqui no terceiro e nem aqui no quarto quadrante. A função exponencial, ela vai sempre estar no primeiro e no segundo quadrante, tá? Terceiro e quarto, ela não passa. Outro fato importante sobre a função exponencial no plano cartesiano. Ela não toca o eixo x. Então, ela pode se aproximar quanto for aqui, mas ela não vai tocar o eixo x. Não há valor algum no domínio que faça com que o meu a elevado a x seja igual a zero. Então, lembrando que isso faz parte da definição. A nossa base, ela é sempre maior que zero e diferente de 1. Então, aqui, ó, nós temos a cara da função exponencial. F de x é igual a elevado a x. Nós temos dois casos para estudar na função exponencial. Quando ela é uma função exponencial crescente, como que é a cara desse gráfico, e quando ela é uma função exponencial decrescente, como que é a cara desse gráfico, tá? Então, aqui, neste desenho, nessa construção gráfica, nós temos uma representação de uma função exponencial crescente. Como que eu sei? Então, função exponencial crescente, a nossa base, ela vai ser sempre maior que 1. Então, se eu tiver uma função f de x é igual a 2 elevado a x, o 2 é minha base, ela é maior que 1. Então, o gráfico vai ter esta cara, ó, de função exponencial crescente. Tá? F de x é igual a 5 terços elevado a x. 5 terços é maior que 1. Então, é uma função exponencial crescente. Sempre que a base, o nosso a, que estiver aqui, ó, representado nesta cara da função, sempre que o nosso a for maior que 1, eu tenho uma função exponencial crescente. Aqui você tem como que é o gráfico de uma função exponencial crescente. Aqui nós temos uma representação gráfica de uma função exponencial decrescente. Como que eu sei que, olhando para este gráfico, ele representa uma função exponencial decrescente? Então, sempre que eu ver uma representação gráfica onde eu tiver essa curva exponencial com esta cara, eu tenho que me lembrar que para que ela tenha esta cara, a minha base tem que ser um número maior que 0 e menor que 1. Nossa, professora, mas como assim um número maior que 0 e menor que 1? Por exemplo, 0,5, meio, é um número maior que 0 e menor que 1. Então, se eu tivesse uma função, por exemplo, f de x é igual a 0,5 elevado a x, é uma função exponencial, onde o meu gráfico vai ter essa representação aqui, ó. Minha curva exponencial ela vai ter esta cara, vai ser função exponencial decrescente, porque a minha base, o meu a, ele é maior que 0 e menor que 1. Nessa situação, o meu x aqui, ó, quanto maior for o meu x aqui, menor vai ser o meu y. Então, por exemplo, aqui, ó, meu x vale 2. O meu y é um número aqui, ó, menor do que 1. O meu x valendo 3. O meu y vai ser um número menor do que 1. Então, sempre que a minha base ela for um número maior que 0, menor que 1, eu vou ter uma função exponencial com essa representação gráfica aqui. Aqui nós vamos fazer uma construção gráfica de função exponencial. Então, aqui no nosso exemplo A, eu peguei a função f de x é igual a 2 elevado a x, ou y é igual a 2 elevado a x. Olhem a base.
A nossa base é o número 2. Então, a nossa base, ela é maior que zero. Só de olhar aqui na base, eu já sei que eu vou construir o gráfico de uma função exponencial crescente. Então, para começar, eu montei a tabela. Então, aqui são os valores que eu vou substituir no lugar aqui do x da nossa função. Então, eu atribuí valores do menos 3 ao 3. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, esses são os valores que eu vou substituir no lugar do x. E aqui está a minha função, y igual a 2 elevado a x. Então, y igual a 2, no lugar do x eu vou substituir por menos 3. Como que eu resolvo isso aqui, sendo que o meu expoente é negativo? Então, eu tenho que pensar que este 2 é como se fosse uma fração. Eu teria 2 sobre 1. Eu vou inverter a minha fração. O meu 2, que era numerador, ele vai ser agora denominador. E o meu 1, que estava como denominador, ele passa a ser numerador da minha fração. Então, aqui eu tinha 2 sobre 1, eu vou inverter, vai ficar 1 sobre 2, e aí o meu expoente, ó, observem aqui que ele é agora um número 3 positivo. E aí eu sei resolver a potência, né, com o 3 positivo. Então, seria, como é uma fração, eu vou resolver a potência do numerador e também resolver a potência no denominador. Então, 1 elevado a 3 vai dar 1 e 2 elevado a 3 vai dar 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Aí, nesta segunda linha da tabela, eu substituí no lugar do x o menos 2. Então, ficou 2, que é a minha base, que já justifica que a minha função vai ser uma função exponencial crescente, porque minha base é 2, é maior do que zero. Isso me garante uma função exponencial crescente. Então, 2 a minha base, e aqui no lugar do meu x, eu substituí por menos 2. Então, como eu fiz na linha de cima, eu vou fazer nessa. Aqui, ó, a base é como se tivesse 2 sobre 1, como se fosse essa fração. Eu vou inverter a fração, vai ficar 1 sobre 2, e aí meu expoente fica positivo. Eu faço essa inversão da fração para que o meu expoente fique positivo. Aí eu vou fazer a potência do numerador 1 e do meu denominador 2. Então, 1 elevado ao quadrado vai dar 1. E 2 elevado ao quadrado, 4. Então, eu cheguei aqui nesse resultado. 2 elevado a menos 2 dá 1 quarto. Aí, aqui na terceira linha, fiz a mesma coisa. Minha base é 2, que está aqui ó, na função. E no lugar do x, eu vou substituir por menos 1. Então, aqui é como se fosse uma fração. 2 sobre 1. Inverto a fração para que o meu expoente fique positivo. Então, fica 1 sobre 2. Lá o meu expoente 1, que era negativo, agora ele é positivo. 1 elevado a 1 vai dar 1 e 2 elevado a 1 também vai dar 2. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Aqui eu tenho minha base 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Aqui eu tenho 2 elevado a 1, que é 2. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 2 elevado a 2, 2 elevado ao quadrado é 4. E 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3, 8. Então, aqui eu construí a minha tabela. Aqui são os valores que eu vou colocar no meu eixo X, no meu gráfico. E aqui, ó, 1/8, 1/4, meio, 1, 2, 4 e 8, eu vou colocar no meu eixo Y, do meu gráfico. Então, aí tá o gráfico montado para vocês, ó. Meu eixo X aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e o 3 tá ali que eu tô cobrindo. E no meu eixo Y eu tenho 1/8, 1/4, 1 meio, 1, 2, 4 e 8. Então, aqui, ó, 1/8, 1/4 e 1 meio são valores que vão estar aqui, ó, entre 0 e 1. Depois, no gráfico, eu vou ter 1, 2, 4 e o 8, que nem está desenhado aí na nossa representação gráfica. Então, eu uni os pontos, ó.
Do menos 3 a 1 oitavo. Tá aqui, ó. Do menos 3 do meu eixo x ao 1 oitavo aqui do meu eixo y. Seria um valor que estaria aqui. Do menos 2 do meu eixo x ao 1 quarto do meu eixo y, que seria um valor que estaria aqui, daria este ponto. Do menos 1 do meu eixo x ao meio do meu eixo y, seria um ponto bem aqui no meio entre 0 e 1, daria este ponto aqui. Depois eu tenho lá do 0 do meu eixo x, então aqui até o 1 aqui do meu eixo y, este ponto. Depois 1 do eixo x ao 2 do eixo y, ó, uniu aqui, formamos este ponto. Depois do 2 do eixo x ao 4 do eixo y, uniu e formamos este ponto. E aí nós construímos esta curva exponencial aqui, ó. Tá? Então aqui nós temos a representação gráfica de uma função exponencial crescente. Eu sei que ela é crescente porque a base é maior que zero. E no nosso caso aqui, a nossa base é 2. Então, 2 é maior que zero, tá a representação gráfica aqui de uma função exponencial crescente. Pessoal, aqui nesse exemplo B, nós vamos construir também a representação gráfica. A função que nós temos aqui é f de x é igual a meio, 1 sobre 2 elevado a x. Ou o y é igual a meio elevado a x. Tá? Então, vamos seguir da mesma forma como no exemplo A, construindo aqui a tabela. Então, aqui são os valores que eu vou colocar no lugar do x, aqui na minha função, ó, vai ser aqui no meu expoente. Eu escolhi novamente do menos 3 ao 3, e aqui tenho a minha função, y é igual a meio elevado a x. Então, no lugar do x eu vou colocar o menos 3, então vai ficar meio aqui, ó, e a minha potência tá lá, o menos 3. A minha potência negativa, para eu tirar a potência, o sinal negativo, eu inverto a minha fração. Não é meio 1 sobre 2? Vai ficar 2 sobre 1. Embaixo do 2 aqui não aparece 1, mas isso daí é uma fração, é 2 sobre 1. E percebam aqui que o expoente era menos 3, eu inverti a fração, ele agora é somente 3, ficou positivo. Então, 2 elevado ao cubo é 8. Aqui na segunda linha, eu vou ter a minha base, que é meio, elevado a menos 2. Aqui, ó, o valor do x que eu usei para substituir, menos 2. Para tirar o expoente negativo, para ele ficar um expoente positivo, eu inverto a fração. Se é 1 sobre 2, vai ficar aqui, ó, 2 sobre 1. E aí, o meu expoente, que era menos 2, agora é positivo. 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2, 4. Aqui, novamente, eu tenho a minha base, que é meio, e o meu expoente, que é menos 1. Para tirar o negativo do expoente, inverte a fração. Então, meio vai ficar 2 sobre 1, e o expoente, que era menos 1, agora é 1 positivo. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Aqui eu tenho meio elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Aqui eu tenho meio elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Meio elevado a 2, meio elevado ao quadrado, então esse 2 é a potência do 1 do numerador e esse 2 também é a potência do 2 do denominador. Então, 1 elevado ao quadrado vai ser 1 e 2 elevado ao quadrado, 4. Tá aqui o resultado, 1 quarto. Aqui eu tenho meio elevado ao cubo, então o 1 no meu numerador, ele está elevado à potência 3, e o 2 no meu denominador também está elevado à potência 3. Então, 1 elevado ao cubo é 1, tá aqui a resposta, e 2 elevado ao cubo é 8. Percebam aqui, ó, que quanto maior for o valor que eu substituo no lugar do x, então aqui, ó, o valor de x está aumentando. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. O x está aumentando, o meu y, ó, os valores que eu tenho aqui, ó, depois que eu faço o cálculo, eles estão diminuindo. 8, 4, 2, 1, meio, 1
1/4, 1/8. Então, quanto maior for o valor de x, menor será o valor de y. Olha como vai ficar o nosso gráfico. De olhar o gráfico, eu consigo identificar que eu tenho aqui uma curva exponencial decrescente. Isso também eu posso verificar aqui, da minha base. Olhando a minha base é meio, a minha base aqui da minha função, y é igual a meio elevado a x. Sempre que a minha base for um número maior que 0 e menor que 1, eu vou ter uma representação gráfica assim, com uma curva exponencial decrescente. Então, eu substitui os valores aqui do meu eixo x, substitui os valores aqui no meu eixo y, liguei os pontos e construí essa representação gráfica que vocês estão vendo aí. Aqui nós vamos resolver situações problema que envolvem funções exponenciais. Então, nosso primeiro problema diz assim: uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que seu valor T, anos após sua compra, é dado por valor T, o valor algum tempo após sua compra, é igual o valor inicial, quanto essa máquina foi comprada, vezes 2, elevado a menos 0,2 vezes esse tempo, em que o valor inicial da compra é uma constante real. Se após 10 anos a máquina estiver valendo 12.000, determine o valor que ela foi comprada. Então, na minha situação problema, eu já tenho o T, que vai ser substituído por 10, aqui foi dado em anos, e eu já tenho o meu valor após esse tempo, após esses 10 anos, que é 12.000. Então, os 12.000 eu vou substituir aqui, no valor após esse tempo, e aqui, eu vou substituir pelo 10, que é o meu tempo em anos. Então, aqui está a fórmula, valor após esse tempo, que é onde eu vou substituir por 12.000, é igual ao valor inicial de quanto a máquina valia, que é o que o problema quer descobrir, vezes 2, elevado a menos 0,2 vezes o meu 10, que é o meu tempo que foi dado em anos. Então, o valor após 10 anos, substituir aqui, 12.000, é igual ao valor inicial vezes 2. Lembra que o 2 estava elevado ao menos 0,2 vezes 10? Se eu resolver essa multiplicação aqui, nessa potência aqui, menos 0,2 vezes 10, vai dar menos 2. Então, aqui agora eu tenho que resolver esta potência, 2 elevado a menos 2. Lembra que quando nós construímos os gráficos, que eu montei a tabela, eu ensinei para vocês como que eu resolvo aqui, quando eu tenho uma potência de expoente aqui, negativo. Então, eu tenho que pensar que a minha base é como se fosse uma fração. Aqui é se estivesse 2 sobre 1. E aí, eu vou inverter essa fração. Vai ficar 1 sobre 2. E aí, o meu expoente passa a ser positivo. Então, 1 sobre 2 é meio. Meio elevado a 2. Se eu resolvo essa potência, eu chego nesse valor aqui, 1/4. Então, eu tenho lá 12.000 é igual valor inicial vezes 1/4. Aqui eu tenho uma multiplicação, valor inicial vezes 1/4. Então, se está multiplicando, eu posso passar esse 1/4 para o outro lado, dividindo esses 12.000. Então, 12.000 dividido, o símbolo da divisão aqui, por 1/4 é igual ao valor inicial. Resolvo essa situação aqui, e eu encontro que o meu valor inicial é igual a 48.000. Então, a máquina foi comprada pelo valor de 48.000. Nesse exemplo 2, nós temos a seguinte situação. Suponha que, em 2003, o produto interno bruto de um país seja de 500 bilhões de dólares. Se o PIB crescer 3% ao ano, de forma cumulativa, qual será o PIB do país em 2023, dado em bilhões de dólares?
use 1.03 elevado a 20 igual a 1,80. Então, ele te deu esse dado aqui, ó, para você utilizar. E ele te dá a expressão exponencial, ele te dá a função exponencial que você vai usar. Temos a seguinte função exponencial: o PIB é igual ao produto interno bruto inicial vezes, abre parênteses, 1 mais I elevado a T. Esse I é a nossa taxa em porcentagem. Esse T é o nosso tempo. Mas aqui na situação problema, ele não deixou claro qual é esse tempo, mas você consegue calcular qual foi esse tempo aí que está sendo dito no enunciado da situação problema. De 2003 para 2023, qual é o tempo que nós temos? Esse tempo é em anos e ele é de 20 anos. Então, aqui no lugar do T, nós vamos substituir por 20. E ele já te dá essa dica aqui, ó, quando ele fala use 1.03 elevado a 20 igual a 1,80. Então, vou substituir as informações que eu tenho na fórmula aqui, ó, na função exponencial que foi dada. Produto interno bruto é igual a 500 bilhões, que está aqui, ó, no enunciado, tá? Vezes 1, que faz parte aqui da função que foi dada, mais 3% é 0,3, que é o que eu substituí aqui no lugar do meu I, da minha taxa 0,3, vezes o tempo que vocês viram que foi dado aqui em anos, que é 20 anos. Aqui eu vou resolver primeiro o que eu tenho dentro do parênteses, então vou somar esse 1 mais 0,03. Tá aqui, ó, 500 vezes 1,03 elevado a 20. Esta expressão aqui, ó, 1.03 elevado a 20, eu vou substituir por 1,80, que foi dado no enunciado. Então, eu fico com 500 vezes 1,80. Resolvendo esta multiplicação, eu chego que o produto interno bruto do país em 2023 será de 900 bilhões. Então, essa videoaula, vocês viram função exponencial, que tem esta cara, f de x é igual a elevado a x. O a é a minha base. Esse meu a ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Vocês viram a cara da função exponencial num gráfico quando ela tem a forma da curva exponencial crescente, quando ela tem a forma da curva exponencial decrescente. Vocês viram situações problema que envolvem funções exponenciais, certo? Então, vou fazer uma outra videoaula agora sobre funções exponenciais logarítmicas, que é, na verdade, uma o inverso da outra. Isso vocês vão ver na próxima videoaula. Até daqui a pouquinho.